Olá, nós estamos conversando agora sobre leis que você nunca ouviu falar. Isso que eu estou falando aqui você não vai ouvir em lugar nenhum na internet, ok? Então, se você gostar, compartilhe, deixe um like e principalmente se inscreva no nosso canal. Bom, vamos lá. Meu nome é Fernando Neves, eu sou terapeuta transpessoal, terapeuta de vidas passadas, faço MDR, sou hipnólogo. E nós vamos conversar agora sobre uma lei extremamente importante e que você nunca, mas nunca ouviu falar. E é uma lei difícil de ser entendida, viu? É a lei da purificação. O que é isso? Você já teve situações na sua vida em que você fez um trabalho, você orou, você pediu a Deus, em vez de acontecer aquilo que você pediu, aconteceu ao contrário. Em vez de acontecer um monte de coisa boa, aconteceu um monte de coisa ruim. Já aconteceu de você começar a fazer uma terapia com um psicólogo, um terapeuta, em vez das coisas melhorarem, inicialmente as coisas piorarem? Já aconteceu de você tentar fazer uma reforma íntima, tentar ser uma pessoa melhor, e parece que nessa hora dá tudo errado? Bom, se isso estiver acontecendo na sua vida, se as coisas estiverem dando errado, é porque você está na lei da purificação. Eu vou lhe explicar direitinho, ok? Fica aqui comigo. Então, o que é a lei da purificação na prática? Imagine você chegar numa casa velha com mais de 50 anos, o porão sujo, imundo, e você for fazer uma faxina. O que é que vai acontecer inicialmente? Vai vir poeira para todo lado. Quando você bater o tapete, bater o como é que se diz, a cortina, vai vir poeira para todo lado. E aí você vai dizer assim, poxa, o negócio piorou em vez de melhorar. Mas se você persistir, se você for teimoso e persistir na faxina, dentro de pouco tempo aquele porão vai estar um brinco. Vai estar maravilhosamente limpo. Ou seja, muitas vezes nós temos crenças limitantes e nós temos energias densas, pesadas ligadas a essas crenças limitantes, que existem no nosso subconsciente. Então isso na prática significa o quê? Para você, qual é a única coisa, eu vou perguntar a você, qual é a única coisa que lhe afasta dos seus objetivos? Qual é a única coisa que lhe afasta dos seus sonhos? Qual é a única coisa que lhe afasta de você ter sucesso, de você conseguir tudo na vida? É só uma coisinha: as crenças limitantes que estão dentro de você. As crenças limitantes estão no seu subconsciente. Quando você libera essas crenças limitantes, naturalmente as coisas começam a acontecer. Mas eu não falo só das crenças limitantes em si, eu falo também das energias pesadas que elas criam na sua vida. Então essas energias elas precisam ser liberadas. E muitas vezes, para que haja essa liberação, é necessária a purificação. Bom, Fernando, onde é que a gente acha isso na literatura? Bom, tem duas passagens, né? Tem a passagenzinha de Jó, que acho que você deve conhecer a história dele. Eu não vou aqui ficar falando de Bíblia, eu não sou evangélico, não quero para falar de Bíblia, não. Vou falar da história de Jó do ponto de vista científico, do ponto de vista de física quântica. Qual foi a purificação de Jó? Vamos lá. O inimigo, o diabo, o que você queira chamar, adversário, o que for, espírito obsessor, chegou para Deus e disse assim, olha, Jó é muito certinho, muito correto, mas se ele perder tudo que ele tem na vida, ele vai lhe voltar as costas, ele vai perder a fé. E aí eu quero fazer uma aposta, eu quero tirar tudo que ele tem para ver se ele vai ficar fiel ou não. Aí Deus disse, tá, beleza, eu topo a aposta. Né? Mais ou menos assim, lógico que não fala nesses termos, né? Estou usando a linguagem do século XXI. Beleza, eu topo a aposta, vamos lá. Agora só não quero que você tire uma coisa, a vida dele. A vida fica, né? Mas o resto você pode tirar. E realmente, aí ele foi, essa força maligna, foi lá e tirou tudo. Deixou ele doente, em cima de um monturo, com a doença de pele terrível. A esposa se separou, os filhos o deixaram, os amigos o deixaram, ele perdeu propriedade, bens, tudo. Ficou na mais absoluta miséria. Mesmo assim, ele continuou firme e forte na fé que ele tinha. Entenda-se fé, não apenas com a questão de crença, de acreditar. Ah, eu acredito, todo dia eu oro. Não é esse tipo de fé que eu estou falando, não. É a fé, a sua fidelidade aos seus princípios. É diante do caos, diante do transtorno, diante da tempestade, você manter firme e forte o seu caráter, os seus princípios,
a sua honestidade, a sua honra. Não abrir mão disso de jeito nenhum. Isso é fé. Fé, para quem não sabe, vem do latim fides e do grego pistes e significa semelhança. Ou seja, o que é fé? Você se parecer com Deus. Não é você apenas acreditar, é você ser parecido com Ele. Toda vez que você está em contato com seus princípios, com os seus valores, com as suas virtudes, você está em contato com Deus que existe dentro de você, com a sua própria essência divina, entende? Então, quando eu falo de fé, eu não estou me referindo da sua relação como ser humano ao Deus abstrato que está em cima das nuvens, sentado na nuvenzinha em cima do céu, não. Eu estou me referindo ao local geográfico verdadeiro de Deus, que é dentro de você. Toda vez que você faz uma prece, a prece ela não vai para cima, ela vai para dentro. Ela vai para a essência, a sua essência. Porque, como diz Humberto Roden, né? Deus, ele não a existência de Deus, Humberto Roden ele usa essa frase que eu acho bem interessante, né? A existência de Deus está em todas as essências, né? A existência de Deus está em todas as essências, né? E a sua essência está em toda parte. Então, e como disse o santo, se eu não me engano, foi Santo Agostinho, me corrijam se eu estiver errado, mas ele diz uma frase interessante, ele diz assim: o centro de Deus está em todas as coisas, mas a sua periferia não está em parte alguma. O centro de Deus está em todas as coisas, mas a sua periferia não está em parte alguma. Veja que coisa profunda. Então vamos lá. O que aconteceu com Jó no final da história, para resumir? No final ele recebeu tudo dobrado. Ele recebeu 2 mulheres. Fernando, pode 2 mulheres? Pode, porque os judeus eles são polígamos, pelo menos naquela época eles eram, o judaísmo, eles podiam ter várias esposas. Então, 2 esposas, né? Eu acho que se o Jó fosse brasileiro ele ia até gostar, né? Achar bom, né? 2 esposas, o dobro de filhos, o dobro de bois, o dobro de propriedade, tudo em dobro, tudo dobrado, né? Por quê? Por causa da lei da purificação. Então, são duas coisas importantes da lei da purificação. Primeiro, a lei da purificação, ela significa que as coisas, aparentemente, elas podem piorar antes de melhorarem. E segundo, quando as coisas melhoram dobrado, mais do que era antes. Então, quando você passa por uma crise, quando você passa por um sofrimento, quando você passa por uma dor, você lá na frente, você se torna uma pessoa muito melhor do que você era antes. Se você parar para analisar, você vai perceber que você vai recebendo tudo dobrado. Antes da crise, a crise é a transformação. Você se transforma em algo melhor, como aquela lagarta que se transforma numa borboleta. A vida da borboleta é infinitamente melhor, a qualidade de vida de uma borboleta é infinitamente melhor do que uma lagarta que fica se arrastando na folha. Mas antes da lagarta se transformar numa borboleta, ela precisa passar por uma crise, por uma crisálida, entende? E é isso que acontece com a sua vida no tempo todo. Então, toda vez que vem uma tribulação, um sofrimento, não se preocupe, isso é a lei de purificação. Isso significa que está sendo limpado. Seja através de uma doença física, seja através de um problema financeiro, seja através de um problema de relacionamento, aquilo está sendo purificado e está sendo limpado e está tudo certo. Tenha fé, mantenha-se. Agora o segredo também é esse. Você precisa se manter firme nos seus princípios, na sua fé. Porque se você abrir mão dos princípios, se você entrar no desespero, o que acontece? Você vai continuar gerando mais e mais sofrimento para você. Infelizmente, é o que acontece com a maioria da humanidade. A maioria da humanidade, diante do sofrimento, perde a fé e começa a gerar mais e mais sofrimento. A lei de purificação só funciona se você, durante o sofrimento, mantiver firme o seu caráter, a sua honra, a sua dignidade, os seus princípios. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Se você gostou, compartilhe, dê um like e principalmente se inscreva no canal. Aí embaixo eu deixei os links com todos os meus cursos gratuitos para você poder acessar, ok? Muita paz e prosperidade para você.